Oi, gente, eu sou o Dr. André Nóbrega, ginecologista com área de atuação em uroginecologia e no tratamento aí dos chamados prolapsos genitais. Você já ouviu falar nisso? Os prolapsos genitais nada mais são do que aquelas chamadas quedas de útero, de bexiga, que dão aqueles sintomas de bola, de sensação de alguma coisa saindo de dentro da vagina da paciente. E nesse vídeo eu queria conversar um pouquinho sobre esse problema e também uma alternativa de tratamento que a gente faz aqui no consultório sem nenhum tipo de cirurgia. Mas antes de eu falar isso para você, se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like que é para a gente poder compartilhar e fazer esse vídeo chegar para mais pessoas, tá? Bom, gente, o prolapso genital nada mais é do que algo que sai de dentro da vagina. São estruturas relacionadas ao útero, à bexiga, ao intestino e por algumas situações como excesso de partos ou até características do próprio organismo da pessoa, como a diminuição da força do colágeno, que muitas vezes acontece depois da menopausa, podem causar esses fenômenos de queda dessas chamadas vísceras pélvicas. E os sintomas que são relacionados a isso, além dessa sensação de algo saindo na vagina, você pode ter algum tipo de retenção, de dificuldade de esvaziamento da bexiga, por exemplo, porque o caninho em que é onde a gente faz o xixi, que é a uretra, ele fica formando uma espécie de cotovelo. Então a paciente tem aquela sensação de que a bexiga não esvaziou por completo. Em alguns casos ela pode ter infecções do trato urinário, infecções que podem até acender o rim ou até disfunções em casos mais graves da parte renal. O tratamento dessas quedas de útero e de bexiga, dos chamados prolapsos genitais, ele pode ser feito sim com cirurgias, que são as chamadas cirurgias reconstrutivas, em que você pode fixar, prender aquela bexiga que ficou para fora, o útero, o intestino, fazer as chamadas perineoplastias, muitas vezes até com a retirada do útero, a chamada esterectomia vaginal. Mas a gente também pode fazer uso de alguns tratamentos que não utilizam a cirurgia e que fazem um efeito, uma sensação na paciente muito semelhante de uma cirurgia que deu certo. Como assim uma cirurgia que deu certo? Infelizmente, a grande maioria das pacientes que se submete a esse tipo de cirurgia já tem uma idade mais avançada ou já tem um defeito muito grave desses tecidos. E a reconstrução que a gente faz, às vezes pode não dar certo, porque aquele pontinho, aquela sutura que a gente faz nesse tipo de problema, ela pode, com o tempo, arrebentar. Então, gente, o pessário, ele nada mais é do que dispositivos parecidos com esse aqui, em que a gente tem outros formatos, outros tamanhos, parecidos e semelhantes a esse. E a ideia é que a gente posicione esse dispositivo, isso é o médico que faz, na região onde aquela víscera, aquela estrutura está saindo. E a ideia desse dispositivo é conter aquela bolinha que está causando aquela sensação e aqueles sintomas que a gente já descreveu. Mas como é que funciona esse tipo de tratamento? Ele é feito de maneira muito simples, a gente faz aqui mesmo no consultório, a paciente não precisa de nenhum preparo, ela não precisa fazer jejum, ela não precisa ser operada, ela não precisa tomar nenhum tipo de anestesia e a gente faz o que a gente chama de processo de adaptação inicialmente aqui no consultório. A paciente é avaliada, o médico examina e dentre essa infinidade de opções que a gente tem aqui de tamanhos e formatos, a gente escolhe um que seja específico para o tamanho e para o tipo de prolapso que essa paciente tem. Depois que a gente consegue descobrir inicialmente qual é o pessário que aquela paciente deve utilizar, ela vai para um processo que a gente chama de adaptação. Ela vai para casa, vai com o pessário aposicionado, vai dormir, vai acordar, vai seguir a rotina dela de tudo que ela inclusive não fazia antes do dispositivo. E aí a gente, depois de uma semana, 10 dias, volta aqui no consultório para a gente poder reavaliar, ver se esse realmente é o pessário que ela pode utilizar, se a gente precisa utilizar um de um outro formato, de um outro tamanho e dar continuidade ao tratamento. Os tratamentos com pessários mudaram muito de uns tempos para cá. Antigamente as pacientes utilizavam ele como uma dentadura, retiravam à noite para dormir e colocavam no início do dia. A gente não precisa mais fazer isso. Aqui no consultório a gente faz, depois dessa fase de adaptação, a gente utiliza o mesmo dispositivo
durante o ano inteiro. E a paciente volta aqui para que a gente faça a retirada, a higienização local e a recolocação desse dispositivo. Isso é o médico e a equipe dele que faz, a paciente não tem nenhum tipo de preocupação com isso. Doutor André, e por quanto tempo a paciente pode utilizar esse dispositivo? Na verdade, a gente tem aqui no consultório quase 86 pacientes catalogadas e eu tenho pacientes aqui de 102, 103 anos, algumas de 30, de 40, das mais variadas idades. E eu tenho pacientes que já estão aqui comigo há mais de 6 anos. Então não existe um tempo definido, a paciente pode utilizar o tempo que ela quiser. Então, gente, se você conhece alguém que não quer ou que não pode fazer a cirurgia de prolapso, de queda de útero e de bexiga, marca uma avaliação aqui com a gente. A gente pode beneficiar mais essa paciente. Esse é um tratamento que a gente sente muito prazer, muita satisfação em fazer, porque muitas das pessoas que vêm aqui no consultório estavam desenganadas, não tinham mais nenhum tipo de recurso e hoje conseguiram trazer de volta a qualidade de vida e até a sua própria autoestima, que a gente tanto merece e precisa em todas as fases da vida.